A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, a todos vocês que acompanham o programa Mais Conectados. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta tarde. O programa Mais Conectados está falando hoje a respeito da saúde do homem cristão, do homem de Deus, da sua saúde. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia nos fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: E aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, de ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os teus estatutos, os teus mandamentos, os teus juízos, teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Observa que Davi traz aqui alguns conselhos a teu filho Salomão. E traz 3 conselhos práticos aqui. O primeiro é esforça-te. O segundo é seja homem. O terceiro, guarda a lei do Senhor. Davi morreu com 70 anos de idade. Para os dias de Davi, ele morreu jovem ainda. Davi teve um desgaste acentuado na sua saúde. Ele aqui traz alguns conselhos a seu filho, sabendo que estava sobre os ombros de Salomão uma carga emocional, o governo de uma nação inteira sobre os seus ombros. E o primeiro conselho que ele dá a Salomão é: esforça-te, meu filho. Ou seja, Salomão já tinha ouvido muitas histórias de seu pai, as proezas de seu pai. Seu pai cometeu, assim, alguns excessos na vida. E Davi, não querendo que Salomão cometesse as mesmas coisas, aconselha a ele. Então, estava sobre os ombros de Salomão algo muito importante. E o que Davi queria dizer nestas palavras para Salomão? Meu filho, você seja um homem de compromisso com Deus. Uma pessoa sem compromisso terá dificuldades na sua vida. Olha, Salomão, você vai precisar de planejar a sua vida. Você vai ser um governo. Planeje a sua vida. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. Planeje a sua vida. Terceiro, tenha domínio próprio, tenha equilíbrio. E o conselho mais importante aqui é ser homem. Ou seja, aqui não é num sentido biológico, não, mas de uma formação. Porque você nasce macho ou fêmea, é uma questão biológica. Mas esse conselho aqui de Davi a Salomão, ele está dizendo que ser homem é uma construção de valores, sejam eles morais, sociais ou espirituais. O homem de Deus precisa cuidar da sua saúde em todas as áreas. Há obreiros hoje cansados, com problemas de colesterol alto, o coração acelerado, um peso um pouquinho acima da média, ou seja, é preciso tomar alguns cuidados. E Davi, sabendo disso, ele dá alguns conselhos ao seu filho: tome todos os cuidados necessários, meu filho, para a tua saúde. E não se esqueça, guarda e observe a lei de Deus. Sabe por quê? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Obedeça, meu filho, às leis de Deus. Anda e se comporta segundo a palavra de Deus. Mais tarde você vai ver Salomão escrevendo assim, lá em Provérbios 4, 23. Salomão escreve assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha o que o Salomão está dizendo nesse contexto. Numa leitura mais atualizada, está dizendo assim: olha, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, uma das coisas que você precisa pensar como homem é pensar na sua saúde. Para você cuidar dos outros, primeiro, você precisa cuidar de você. Você crente, você pastor, você jovem, cuida da sua saúde, meu filho. Exerça atividades físicas, porque fazendo assim, você vai estar preparado para cuidar de outras pessoas. E eu olho aqui um outro conselho de um homem já próximo à sua morte, o apóstolo Paulo. Ele aconselha ao seu discípulo Timóteo. E ele diz aqui, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim a Timóteo. Observa o texto aqui. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, não é que a atividade física não seja proveitosa, que na verdade ele está dizendo aqui
que é necessário fazer. Agora você precisa de prioridades. Aprender, na verdade, a separar no dia a dia um tempo para cada coisa. E ele diz para Timóteo espiritualmente, primeiro, ele diz, olha, seja exemplo dos fiéis, seja exemplo na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. O primeiro conselho aqui é vida espiritual. O segundo conselho aqui é persiste em ler, exortar e ensinar. Vida intelectual. O homem precisa higienizar sua mente com boas leituras, assim você estará cuidando da sua saúde. Olha que sábio conselho de Paulo a Timóteo. Agora, quando ele diz aqui, olha, que o exercício corporal tem pouco valor, na verdade, o que ele está dizendo, olha, tem pessoas que só querem fazer exercício físico, as academias hoje estão lotadas. Você não pode viver assim um narcisismo ou ser um metrosexual, aquelas pessoas que idolatram o seu próprio corpo. Você precisa cuidar da sua saúde, mas cuidar da sua mente e cuidar da sua vida espiritual. Agora, tenha cuidado de ti mesmo. Primeiro eu cuido de mim, para depois eu cuidar dos outros. Quando você entra num avião, geralmente a aeromoça, o comissário de bordo, ele dá uma ilustração dizendo assim, olha, se porventura houver uma despressurização no avião, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois cuidar dos outros. É o que a Bíblia está dizendo, tenha cuidado de ti mesmo, para você poder cuidar dos outros. E outro conselho que Paulo dá a Timóteo, ele diz que, olha, tome remédio se for preciso. Timóteo tinha alguns problemas de saúde, e Paulo aconselha Timóteo a tomar remédio quando fosse necessário. Ou seja, os homens têm dificuldade de tomar remédios. E olha, meu irmão, cuida da tua saúde, se você quiser cuidar da tua esposa, dos teus filhos e das coisas de Deus. Se você não tiver uma saúde boa, dificilmente fará grandes coisas para Deus. Então, Paulo ele menciona aqui na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 9, ele menciona o exercício físico para ilustrar a vida espiritual. E olha o que ele diz aqui, em 2 Timóteo 2 e 5 também. O atleta não é coroado se não lutar de acordo com as normas. Ou seja, para que o atleta possa ser coroado, ele precisa ter uma boa saúde, para que ele possa vencer ou alcançar o seu objetivo. O pastor, o obreiro, aquele que milita no Evangelho, precisa ter uma boa saúde para que ele possa cuidar de outras pessoas. E aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, tem um texto muito importante, que Paulo diz assim, olha, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. E quem é que leva o prêmio? Aquele que estiver melhor preparado. Quem é que vence? Aquele que tem uma saúde melhor. Quem é que vive mais? Aquele que tem uma saúde melhor. Então, meu amigo, viva para Deus, mas cuida da sua saúde para que você tenha uma longa vida. E procura também ter uma higienização mental. Eu quero deixar aqui alguns conselhos práticos. Eu até anotei aqui, fiz uma colinha, dizer para você. E o mesmo texto bíblico de Efésios 5:29, Paulo diz assim, olha, nenhum homem jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. E fazendo assim, você vai ajudar não só você, mas aqueles que te ouvem. E eu quero deixar aqui alguns conselhos. Olha, cuida da tua saúde, cuida da tua alimentação, coma alimentos saudáveis, beba água regularmente, pratique atividade física regularmente, durma o suficiente, não é para ficar dormindo eternamente em berço esplêndido, não. Abandone todo e quaisquer vício que está sendo prejudicial à sua saúde. Não coma demais, coma só para viver, não viva para comer. Então, tire um tempo para você, durma o suficiente, sorria um pouco e aprenda a dizer não. Tá bom? Tire um tempo para você. Eu quero recomendar aqui para os homens que estão acompanhando o Mais Conectado de hoje, algumas leituras bíblicas. Olha, eu gostaria que você, além da Bíblia Sagrada, que é a base de tudo, leia esse livro, excelente. Olha aqui, Teleios, o Homem Completo. Excelente livro para todo homem cristão. O outro, este aqui, ó. O Valor Oculto do Homem. Você tem um valor inexorável para Deus. Um outro, Um plano para dar direção à sua vida. Tem uma vida planejada.
Que Deus te abençoe. Espero ter colaborado com a sua vida e com a sua saúde à luz da palavra. Um grande abraço do pastor Carlos. Fiquem com Deus.